Olá, tudo bom? A paz do Senhor. Estamos chegando então na lição de número 11 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que tem como título Os Gigantes da Fé e o seu legado para a igreja. Vamos para a dica número 2 da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Muito bem, vamos para a dica número 2. Por certo, a essa altura o professor já tem lido a nossa lição de número 11 e você deve ter reparado que a lição se ocupa em dar um resumo da vida, da história e do legado de alguns poucos heróis. Todos não é possível em virtude da exiguidade de tempo e espaço. Mas você deve ter percebido que o escritor da Epístola aos Hebreus fala pelo menos de 17 nomes, 17 heróis. E quando chega lá no finalzinho da sua lista, ele diz assim, e os demais e outros profetas. Então essa lista ela é enorme, ela é imensa. E o autor da epístola, ele se prende a apenas 17 nomes. Já o comentarista da nossa lição, ele se prende a bem menos nomes, porque o nosso espaço ele é bem menor. O comentarista vai falar de Abel, Noé, Enoque, depois no tópico número 2 vai falar de Abraão, José e Moisés. E no tópico número 3 vai falar de Josué, Raabe e Gideão. Fala apenas destes 9 personagens. Mas o que eu achei interessante é o que está escrito no versículo 32. O versículo 32 da nossa lição, ou melhor, a partir do 32, e eu leria até o versículo 38. Mas o versículo 32 diz assim, e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Então a lista aí acaba se tornando enorme. E o próprio escritor está dizendo, faltar-me-ia tempo. Não dá para descrever a vida, a história e o legado de cada um desses heróis. São muitos heróis. Mas a partir do versículo 33, o comentarista, ou melhor, o escritor vai falar o que estes heróis fizeram. Quais foram os legados que estes heróis deixaram para nós. Veja o que diz o versículo 33, 34 e 35, que não está aqui na nossa revista. Versículo 33, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Versículo 35 ainda diz, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. A partir do versículo 35, você já nota uma divisão nos acontecimentos. Até o versículo 35, a Bíblia só está falando de vitórias, de conquistas, de triunfos. Olha o 33. O 33, pela fé, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugir dos exércitos dos inimigos, as mulheres receberam pela ressurreição de seus mortos só vitória. Pela fé, nós alcançamos vitória. Pela fé, nós conquistamos as promessas de Deus. A partir do versículo 35, o escritor vai nos dizer que através desta mesma fé, desta fé vitoriosa, desta fé conquistadora, desta fé desbravadora, através desta mesma fé, muitos
foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E veja o que diz a continuidade do texto no versículo 36. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Versículo 37. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, foram desamparados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, diz o versículo 38. Então a dica que nós queremos deixar nesta oportunidade é que a mesma fé, que é uma fé vencedora, é também uma fé resistente a todos os embates. É também uma fé que nos faz resistir a todos os sofrimentos da vida. Se pela fé nós vencemos, pela fé nós também sofremos. Se pela fé nós somos vitoriosos, pela fé também nós temos possíveis derrotas em pequenas batalhas. Pois na verdade o que importa para nós e para Deus é a última e grande batalha, que é a batalha pela nossa salvação. E quanto a isto, o evangelista João nos diz: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé é a vitória que vence para a salvação. A fé é aquilo que é a faculdade que nos projeta para estarmos perto de Deus em amor, em graça e em misericórdia. Então a dica que nós queremos deixar, que a mesma fé salvadora, a mesma fé santificadora, a mesma fé desbravadora, a mesma fé conquistadora, a mesma fé vitoriosa, é a mesma fé que nos faz resistir aos sofrimentos da vida. Pela fé nós sofremos, pela fé nós somos perseguidos. Uma certa vez Jesus disse assim: em meu nome curarão os enfermos, em meu nome se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará nome algum, em meu nome pisarão escorpiões e serpentes. Mas também disse Jesus: em meu nome, por causa do meu nome, sereis odiados por todas as gentes. Então a mesma fé que nos faz vencer e nos faz triunfar é a mesma fé que nos permite sofrer e sermos resistentes. É a mesma fé que nos permite ser perseguidos e continuarmos sendo fiéis a Deus. Então não importa em qual aspecto a sua fé se encontra neste momento, se ela se encontra no aspecto da conquista ou no aspecto da resistência aos sofrimentos. O importante é nós recebermos este legado de homens e mulheres que viveram pela fé e com isto alcançaram testemunho de que agradaram a Deus. O importante é nós estarmos com a nossa fé firme no Senhor Jesus, independente das vitórias e dos sofrimentos, independente dos triunfos e conquistas e das perseguições. O importante é estarmos firmes na fé. Fique com esta segunda dica e que Deus te abençoe. Quer mais uma dica? Se inscreva no nosso canal ou ative o sininho das notificações e você receberá os nossos vídeos. Deixe também o seu comentário e deixe também o seu joinha, que será uma bênção poder continuar divulgando estas pequenas dicas da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe.